Fala galera, estamos começando mais um EcosCast. Eu sou o Renan Moser e estou aqui recebendo mais uma vez, eu acho que o cara já é quase sócio aqui do nosso podcast, o Renan Martinelli. Dispensa apresentações, né? Estamos aqui mais uma vez, né, para contribuir um pouquinho com esse projeto que é maravilhoso. E estamos aqui recebendo também o Guilherme Gonçalves, que é amigo aí do Renan Martinelli. Renan fez o convite aí e ele aceitou para estar batendo esse papo aqui com a gente. Guilherme, muito obrigado pela tua presença, cara. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder estar aqui trocando essa ideia com vocês e ansioso aí pelo que vai vir aí nesse bate-papo. Show de bola. E por falar em indicação, eu estou recebendo aqui também pela indicação do nosso amigo Carlinhos, do EBVNcast. Eu estou recebendo o João Justo Pires, também conhecido como Professor J. Meu amigo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, estou muito feliz de participar do podcast. É isso aí, gente. A gente está recebendo essa galera muito boa aqui para falar hoje sobre o tema fé e ciência. Então, esses dois caras que estão aqui com a gente, o Guilherme e o João, são os nossos mestres da área. O Renan Martinelli é o nosso cara que sabe tudo. Ele é o cara que desenrola qualquer coisa aqui. E eu sou o curioso de plantão que vou estar aqui só jogando a bola para os caras responderem. E vou ficar bem quietinho no meu canto, só ouvindo e aprendendo. Mas tudo isso depois da nossa sessão de feedbacks. Fiquem aí. É isso aí, gente. Estamos nos feedbacks do episódio 29, conteúdo para crianças. E Luria Machado está aqui comigo, como sempre. Fala, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui com você. Show de bola, cara. Fala pro pessoal aí como é que eles fazem para achar a gente aí nas redes sociais. É muito fácil. É só encontrar a gente lá no Instagram, @EcosCast. Muito conteúdo legal, alguns cortes dos nossos episódios. É sempre bom estar acompanhando por lá, que tem muita novidade. Por lá eles também podem comentar nas nossas publicações. Quem sabe o comentário deles não aparece aqui, né? Pode estar mandando mensagem pra gente também via direct. E vale lembrar que o pessoal quiser ouvir, né, o podcast, eles podem encontrar a gente em qualquer plataforma de streaming, qualquer plataforma de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, Google Podcast, onde você quiser. Só pesquisa lá, EcosCast, favorita o nosso programa, que toda vez que a gente lançar um episódio novo, você vai estar recebendo uma mensagenzinha lá que tem episódio novo para você conferir. E não se esqueça também de avaliar a gente nas plataformas de streaming, na Apple Podcast e no Spotify. Avalie a gente lá com 5 estrelinhas se você está gostando do programa, que isso ajuda ao nosso podcast chegar mais longe, a ser divulgado para mais pessoas. Sem dúvidas. E não se esqueça também que nós estamos no YouTube. Então você não se esqueça de ir lá, comentar, curtir, se inscrever no canal, tá? Deixa o seu like, interaja com a gente, porque isso é o mais legal. É isso aí. E, Lurian, pra galera gravar aí como que ficou a nova periodicidade do nosso programa, como é que está funcionando a partir desse ano de 2022, como é que tá funcionando a nossa periodicidade? Tá muito fácil, hein? É pra cravar na memória mesmo, hein? Os episódios vão ao ar agora todo dia 15 e todo dia 30 do mês. E o mês que não tem 30... Que é só fevereiro, né? A gente coloca ali no dia 1º ou no dia 29. Poderia ser até no dia 2, né? Porque, 28 de fevereiro, mais um dia, mais 2 dias que daria 30, sairia 2 de fevereiro. É justo. Ganha essa moralzinha aí, né? E, gente, pra resumir tudo que a gente falou, ficar mais fácil de você achar a gente, de você interagir, de você ouvir o podcast, lá no nosso Instagram, na nossa bio, tem um linkzinho, você pode clicar naquele link que vai tá mostrando para você todos os lugares que a gente tá e que você pode estar interagindo com a gente, beleza? Então, Luria, simbora para nossa parte dos feedbacks mesmo. A gente está agradecendo a toda a galera que está interagindo com a gente. Se você comentar, você também aparece aqui, ainda aparece com mais destaque, tá? Então, se você puder comentar, a gente agradece. Mas eu quero agradecer a galera que curtiu a nossa publicação. Então, quero agradecer ao pastor Rafael Henrique. Agradecer também ao Rodrigo Padinho, do Trincheira Podcast. Agradecer a minha digníssima, minha esposa Jaquiele Araújo, que não gostou que eu falei o nome dela no último episódio, nos erros de gravação. Gostaria também de agradecer a Andréia Oiti. Agradecer ao Ramon Moser, meu irmão. Agradecer a Fábia Moreno, mamãe do Renan. Agradecer a Kaori Dori. Muito obrigado. Também agradecer a Daniela Paiva. A Juliana Amaral. Ao meu irmão Lucas Machado. E agradecer a esse cara bonito que tá sempre com a gente aqui na sessão do feedback, que é o Luria Machado. Você é fera, meu amigo. Muito obrigado. Pena que ninguém vê, só escuta, né? Não pena. Sua noiva agradece.
De fato. Agradecer a Gleice Moser. Também conhecida como Nani. Agradecer a Laura Schuller. Agora Laura Schuller, né? Agora não é mais Laura Sargento. Agradecer a Tairine Lira. Agradecer ao Pedro Ribeiro. Agradecer também a Lucila Rezende. E é isso aí, eu quero fazer um agradecimento especial a Leiliane Almeida, a Sâmia Barcelos e a Gisle Martins, que participaram com a gente desse episódio 29. Quero agradecer também ao Renan Martinelli, ao Guilherme Gonçalves e ao João Justo, professor J, que participaram com a gente desse episódio que você confere agora, que tá sensacional, galera. Valeu. Valeu, galera. Ótimo episódio para vocês. Gente, então, pra gente começar, eu queria dar oportunidade aí pros nossos convidados, né? O Renan não é nem convidado, que ele já é de casa, é quase que obrigação de estar aqui. Mas pro Guilherme e pro João, eles estarem se apresentando melhor, falar aí um pouquinho da história deles, da área de atuação deles. Aí a gente falou sobre ciência, né? Então a gente tá recebendo aqui, a gente pode dizer que 2 cientistas, né? Então, Guilherme, conta um pouquinho da tua história aí nesse campo da ciência. O que você faz, como que você chegou nessa área aí? Fala pra gente. Rapaz, então, eu sou, antes de tudo, eu sou cristão, membro da Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, sou formado em Engenharia de Computação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Logo depois da graduação eu fiz o mestrado na área de modelagem computacional, também pela UERJ, e hoje eu estou cursando doutorado, eu sou aluno de doutorado também pela UERJ, nessa mesma linha de pesquisa. E eu fui parar, cara, nesse meio, né, por graça divina. Durante o mestrado, na verdade, durante a graduação, né, eu fiz uma grande amizade com um dos meus professores e ele tinha trabalhado no CERN, né? O CERN é o Centro Europeu para Pesquisa Nuclear. Ele é mais famoso pelo que ele contém, né? Às vezes o nome, tem muita gente que não conhece o nome, mas já ouviu falar de um tal de acelerador de partículas, né? E lá dentro do CERN é onde nós temos o LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, em inglês é o Large Hadron Collider. E essa máquina é nada menos do que a maior máquina já criada pelo ser humano. É um acelerador circular de 27 km de extensão, então é uma máquina realmente enorme. Mas esse professor, né, trabalhou nesse lugar e aí eu fiquei encantado com aquilo. E durante a graduação eu não cheguei a me envolver muito com essa parte dessa área de pesquisa, mas durante o mestrado, aí sim, eu quero colar nisso aí, né? E ele me ofereceu também a oportunidade dele me orientar durante o meu mestrado. E pesquisa vai começando no mestrado, pesquisando um pouco sobre isso. E a minha área de pesquisa dentro do CERN é a área de estimação de energia, né? São nomes bem, às vezes, complicadinhos, mas estimação de energia de partículas subatômicas, né? O nosso objetivo é medir energia, por exemplo, de um próton, né? De um elétron. Esse é o objetivo da minha pesquisa, saber criar métodos para medir isso. E lá dentro desses experimentos que tem lá dentro do acelerador de partículas, né? E aí, pesquisa vai, pesquisa vem. Depois de um ano pesquisando aqui em Friburgo, eu recebi o convite, né, finalmente de ir para lá. O CERN fica na fronteira franco-suíça, entre França e Suíça, na cidade, mais especificamente na cidade de Genebra. Então, eu fiquei lá durante um ano, desenvolvendo de perto, né, trabalhando de perto com tudo isso. E isso mudou muito, essa experiência mudou muito a minha forma de ver o mundo, de pensar. Minha fé, na verdade, ela fortificou, né? Criou bases mais sólidas da minha fé. E isso tudo foi um grande presente de Deus na minha vida, essa oportunidade de trabalhar lá. E aí, depois de um ano, eu voltei e dei continuidade. Logo depois que eu voltei, defendi o mestrado e logo dei continuidade a essa pesquisa dentro do doutorado, onde eu estou hoje, pesquisando ainda nessa mesma linha de pesquisa, agora cursando doutorado. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória aí. Espero aí nessas discussões que a gente vai ter aqui,
espero poder contribuir um pouquinho com um pouquinho dessa experiência que eu já tive nesse ramo científico. Rapaz, deixa eu até recompor aqui, né? Depois de tanta informação dessa, o cara... Vocês viram que o cara tem gabarito aí, né? E a gente... Vamos lá, João, você também, pelo que eu vi, você é um cara que também tá nessa área, na área da física, né? Que é a sua área. Você é professor também. Então, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória aí. Vamos conhecer um pouquinho também. A minha formação é em física, né? Num primeiro momento, um aluno vai para física, como eu, que entra com 18 anos, 17 anos na faculdade, ele imagina que vai trabalhar na NASA, né? Aquela coisa. Mas, assim, logo que eu entrei, eu vi que eu tinha vocação para professor. Eu não fiz licenciatura inicialmente, eu fiz o curso de bacharelado, tá? Licenciatura em física é quando você prepara a pessoa, ele se forma em física, porém focado para se tornar professor. O bacharelado é um pouco mais amplo. Eu fiz bacharelado e nesse meio tempo da realização do bacharelado, as oportunidades vão aparecendo, você vai se descobrindo, porque tudo é tudo muito novo, né, Renan, né, Guilherme, você deve ter passado por isso também, o outro Renan Martinelli, isso é tudo muito novo. Bem, enfim, eu fui fazer iniciação científica no Instituto de Eletrotécnica e Energia, na USP, e lá eu fui acabando fazendo contatos e trabalhei com um software chamado LabVIEW, que me deu a oportunidade de depois fazer curso, cheguei a dar curso no Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é lá no ITA, né, sobre LabVIEW, terminei a faculdade, fiz desenvolvimento tecnológico industrial também no IEE, né, Instituto de Eletrotécnica e Energia, e aí fiz um mestrado no IPEM. O mestrado foi focado também para coisas vinculadas à física dentro da medicina, mais para radiodiagnóstico, porque ele foi feito no IPEM, mas desenvolvido no IEE. Então eu trabalhei com raio-x, basicamente trabalhei com raio-x, com equipamento de raio-x. Uhum. E aí foi tudo muito bom, tudo maravilhoso. Nesse meio tempo, é claro que a vida de pesquisa, ela não traz um recurso financeiro logo de cara, né? Eu fiz alguns cursos. Então, nesse meio tempo que eu fui me descobrindo. Então, veja só, o professor João, ele foi nascendo no processo como um todo, né? Desde que eu entrei na faculdade, desde que eu terminei o mestrado e percebi, eu quero fazer licenciatura porque eu gosto de dar aula. Então, o professor João foi se descobrindo. Nesse meio tempo, eu precisava ganhar dinheiro, porque eu falei, puxa, eu quero namorar, sabe assim? De onde eu vi dinheiro? Não tem. Eu tinha uma bolsa do CNPq, eu não me lembro o valor, mas era pequeno. E aí eu falei, Aí eu fui dar aula. Nisso que eu fui me desenvolvendo como professor, percebi que eu tinha habilidade para isso, e foi muito legal. Nesse processo, nesse meio tempo todo, eu casei, falo com muito orgulho aqui, quero falar nele, né, que eu já vou dizer para vocês, tive a graça de Deus, e hoje eu entendo como a maior experiência da minha vida. Tenho meu filho mais velho, que ele é deficiente, tenho 2 filhos, meu filho mais velho é deficiente físico, cognitivo e visual, e ele é o meu maior professor. Já vou dar esse spoiler para vocês. Eu tenho o maior professor, né? Eu entrei no doutorado, como o Guilherme entrou, mas nesse meio período, obviamente, meu filho nasceu, eu tive que deixar, apesar dos créditos feitos no IPEM, eu deixei. E, enfim, me tornei professor, me descobri, amo o que faço, gosto muito de fazer. Pretendo um dia voltar para o doutorado, mas não exatamente agora. É isso, esse é o João. Cara, muito, muito legal. Então a gente já sabe que a gente está aí com 2 camaradas bem gabaritados. Só que vocês falando aí dessa trajetória de vocês, a pergunta que me vem é o seguinte: o que tem a ver? Vocês falam, vocês são cristãos, né? João, você é cristão também, né? A gente no backstage, aqui, na conversa por trás aqui, a gente já viu que ele é até eu não falei. Não vou falar aqui da escola, mas ele é até pastor e tal, tá de licença por enquanto. Mas a pergunta que me vem é o seguinte: vocês. O que dá na cabeça de um cara que é cristão e pensa, cara, eu vou pro ramo da ciência, eu vou pra essa área aqui, porque, assim, eu sou, como falei, né, eu sou um menino do interior do Rio de Janeiro, aquele mundinho bem pequenininho, então na nossa cabeça, aquele negócio que são 2 coisas que não conversam, né? A gente pensa assim, cara, cientista não pode ser cristão, o cara tá tentando provar que Deus nem existe.
Então que negócio é esse? Então tem a ver, como é que surgiu na cabeça de vocês essa questão de, cara, vou ser cientista, vou para esse ramo aqui, porque tem muita gente que pensa realmente isso, que tem essa visão de que fé e ciência não combinam e não conversam, né? Eu acho que a fé, é claro que é algo muito pessoal, tá? Eu não entendo que a fé e a ciência, eles são conceitos, eu não acredito que eles são conceitos excludentes. Então, de certo modo, eles são complementares para mim, assim. O João tá falando, tá? Como eu falei, até ressalto aqui, não é minha área de estudo, mas é algo pessoal. Eu entendo que a fé e a ciência, elas se complementam, né? O fato de eu ser um cientista ou de eu estudar as ciências da natureza não me afasta de Deus. Na verdade, em alguns pontos até me aproxima. O fato da ciência procurar a verdade, procurar esclarecer com base no método científico eventos que ocorrem na natureza, eles não excluem para mim, no meu ponto de vista, a existência de Deus, porque a existência de Deus para o João, para mim, ela está associada muito a uma experiência pessoal que eu tive, aliás, ressalva, que eu tenho continuamente, todos os dias, todos os momentos, inclusive agora. É isso, sim. Guilherme também. Bom, essa é uma pergunta muito, muito profunda, né? O que me motivou a entrar nessa área científica, na verdade, foi justamente esses questionamentos que eu tive na grande maioria do tempo durante o ensino médio, né? Durante o ensino médio eu fazia parte de uma dentro da minha sala, da minha classe, né, existiam pessoas bem inteligentes também, e durante a aula de física, temos um professor de física aqui, né? Principalmente durante a aula de física, a gente tinha muitos debates com relação à ciência e fé, né? E basicamente eu tentava defender sozinho, né, o lado religioso, o lado da fé, e o meu professor ele coordenava o debate, né? Mas também ele tinha um viés ateu, e na verdade ele é. E então eu me sentia muito despreparado, né, com relação, cara, como eu vou competir contra a metade da turma e o professor, e eu não sei responder, né, as perguntas que estão sendo colocadas aqui. E também, acho que naturalmente, eu comecei a me perguntar muita coisa, de que, cara, eu sou exposto a um conhecimento na escola bíblica dominical, né, que é das igrejas batistas, não sei como que são nas outras denominações, mas todo domingo de manhã a gente tinha uma classe, a gente estudava a Bíblia, uma revistinha e tal. Então a gente era exposto a um tipo de conhecimento ali que estava sendo incompatível com o que eu estava vendo na escola. Eu acredito que muito adolescente tem esse período de crise, talvez, durante a sua formação, porque a gente tem acesso, né, a gente aprende de uma forma dentro da igreja, e quando a gente chega na escola, tudo aquilo é colocado à prova ou desmentido, então parece que a gente vive em dois mundos separados, né? Como que é isso? Eu preciso acreditar no que a Bíblia fala, mas a ciência está apontando para um outro caminho, como que é isso, né? E aí isso me motivou a estudar, né, a entrar nessa área. Eu sempre gostei de matemática, então acabou sendo uma consequência natural. Eu fui atrás dessas respostas, né? Muitas delas eu ainda não tenho, mas muitas delas eu consegui, né? E eu compartilho com o João essa visão de que a ciência, cara, aí é uma opinião muito pessoal, né? Mas a ciência, eu acredito que é uma dádiva de Deus e uma consequência, eu acho que na verdade, um produto, uma consequência de tudo aquilo que Deus nos deu fisiologicamente, que Ele nos deu olhos, Ele nos deu nossos membros, né? A gente deu todos os nossos sentidos, e além desses sentidos, né, e aí entra a grande diferença entre nós, racionais, e qualquer outro animal, Ele nos dotou de capacidade para raciocinar, para observar, né, para exercitar, sentir, raciocinar, tudo isso aliado aos sentidos que Ele nos deu. Eu acho que a ciência é um produto de tudo isso. E o que eu quero dizer com isso é que, cara, a ciência, no fundo, eu acredito que é a teologia, na verdade, porque a gente está estudando aquilo que Deus criou. Isso eu não estou falando de sozinho, né? Existem grandes cientistas que já viveram entre nós, né, na história da humanidade,
que eu acho que é uma consequência natural de que quanto mais você se aprofunda no conhecimento e explora as fronteiras, né, do estado da arte, da ciência, não existe como você, isso é muito pessoal, né? Mas não existe como a gente acreditar que tudo isso, toda a criação, todo o universo, as leis que regem todos os fenômenos da natureza, isso é uma coisa aleatória, o produto do acaso. Existe, sem dúvida, aí a gente pode ter vários nomes, né, dentro da ciência, um design inteligente, e o que eu creio é um criador, nosso Deus soberano e eterno, que é impossível a gente não acreditar a ele, né, toda a honra e toda a glória, de frente do que a gente descobre, né? E a ciência, na verdade, parece ser um jogo de esconde, né, de caça ao tesouro, né? Deus criou um universo fantástico, complexo em todas as suas minúcias e possibilitou, deu gostinho para a gente descobrir algumas coisinhas ou outras. Como que é o fenômeno meteorológico, como que as ondas se movem, as correntes marítimas e todos esses fenômenos físicos e essas equações que regem tudo isso. Eu acredito que Deus deu gostinho para a gente conhecer um pouco isso. E isso é ciência, e no fundo a gente está estudando Deus, né, e sua criação. Como um quadro, né, uma pintura, a gente estudando a obra, né, a gente conhece mais do autor. Eu acredito que estudando da criação a gente conhece ainda mais de Deus. Isso é a ciência para mim. Mas muito, muito legal. Acho que, assim, o Guilherme falou um negócio aí que eu achei interessante, que é essa questão de vocês estudarem a criação de Deus, né? Estudar Deus através da criação dele, né? Que é basicamente isso que os cientistas estão estudando, né? Estão estudando a criação de Deus. E, assim, isso me remete a uma situação que eu ouvi, que aí o Renan vai poder, né, elucidar isso melhor pra gente, né? Porque ele que é o cara dessas paradas aí teológicas. Mas eu já ouvi alguém dizer que Deus ele se revelou a nós através de 2 livros, né? É isso mesmo, Renan? O livro da palavra de Deus e o livro das obras de Deus, ou algo assim? Na verdade, quando se refere muito a isso, a ideia de que Deus se revelou através de 2 livros, é porque a Bíblia, ela não é um livro só, é uma enciclopédia. A Bíblia resume-se em 66 livros, eles foram escritos ao longo de milênios, a qual Deus se revela através dele. Mas Deus não se revela só através dele. Toda a criação, ela proclama a glória de Deus. E isso é até interessante a gente pautar, Renan, porque, por exemplo, no século II, Justino Martin, um teólogo, chegou a afirmar que tudo o que de verdade se disse pertence a nós, os cristãos. E no que ele quis dizer contra isso, é que ele queria dizer que toda a reflexão racional, toda a ciência, todas as descobertas pertenciam aos cristãos à medida que o cristão adorava o Deus Criador. Então, se eu adoro o Deus Criador, quando eu descubro algo referente à criação, isso é sobre a pessoa da fé do cristão. Também é interessante frisar que o Santo Agostinho, ele bate bem forte na seguinte frase, que está no Sermão 43, se eu não me engano, no Sermão 43. Entende para que creias e creia para que entendas. Então a ideia dele é que a fé ela não pode ser burra. A fé ela não pode estar embasada em nada. A fé ela precisa ser inteligente. Por exemplo, o Guilherme falou uma coisa muito interessante ali, que é sobre a questão dele se tornar um cientista para descobrir sobre a criação. E é uma perspectiva muito que eu concordo muito. Eu não sou nenhum cientista nem nada, mas, por exemplo, Galileu Galilei e outros matemáticos na história, eles sempre afirmaram que eles não inventavam fórmulas, eles não inventavam nada. Eles descobriam que já estava lá. Exato. As leis da física, as leis da termodinâmica não foram criadas pelo homem. Elas já estão no universo e elas meio que governam o universo. A lei da gravidade, ela é absoluta. É por isso que eu consigo fazer um cálculo em cima dela. Uhum. E se ela é absoluta, ela já estava lá e a única coisa que o ser humano fez de alguma forma foi descobrir ela, entende? Então, o cientista, ele está constantemente descobrindo como Deus fez. Exato. E na história, a gente vai ver sempre os 2 lados. Galileu Galilei era um cristão que foi condenado por cristãos pela ciência dele. Isso é um exemplo. Então a gente tem desde pessoas como Justino Martin, como Agostinho, a gente tem Tomás de Aquino, que era alguém que defendia a relação de ciência e fé.
desde até mesmo Tertuliano, que também foi alguém teólogo do 2º século da fé cristã, mas que ele condenava qualquer forma de ciência, qualquer forma de espetáculo, de arte, de tudo. Então você também vai ter os processos da Inquisição e das Inquisições, mas o relacionamento entre fé e ciência sempre esteve lá. Isaac Newton, a gente pode citar diversos pensadores, o Kepler, Compêncio, Newton, Posso Linneu. mencionar um, Renan? Pode, com certeza. O Lemaitre, né? O cara do Big Bang. Sim. Ele era padre. Sim. Olha só. A gente tem vários, até mesmo cientistas vivos e de extrema relevância. Por exemplo, a gente tem o William Phillips, né? William Daniel Phillips, que foi prêmio Nobel de Física em 1997. Ele é cristão. A gente tem que é o do projeto do genoma humano, um cara que mapeou o genoma humano, Francis Collins. Ele era ateu e no processo de mapeamento do genoma humano ele se converte, porque ele entende que é complexo demais para ser o acaso. Exato. Algo criou. Então, assim, me permite citar um que é inclusive, disse uma frase muito marcante, que é um dos cientistas mais brilhantes que a humanidade já teve, que é o Albert Einstein. Ele não chegou a afirmar a crença em um Deus pessoal como nós cremos, mas ele falou, ele acreditava que é impossível que o universo não tenha sido criado, né? E uma das frases mais marcantes dele para mim é: a ciência sem religião é coxa e a religião sem a ciência é cega. Isso tem uma profundidade enorme, né? A relação entre fé e ciência como complementares, a gente volta no início aí, como o João falou, né? Que elas são complementares e até aliadas, né? E eu acredito que são e devem ser indissociáveis, né? A gente não... A religião que, como eu, talvez lá na adolescência, né, que tentava fechar os olhos para a ciência e ficar, não, cara, só a religião, é só aquilo, sei lá, algumas historinhas, né, que são nos contados, não dizendo que o que está na Bíblia é historinha, pelo amor de Deus, não. Mas às vezes, como isso é nos passado, talvez é muito raso algumas coisas ali, e os nossos questionamentos não são, nem sempre são rasos, né, a gente cria questionamentos muito profundos, e ser obrigado, né, ser induzido a fechar o olho para isso e acreditar cegamente nas coisas me incomodou muito, né? E a ciência, por outro lado, né, a ciência que busca a prova da inexistência de Deus, ela nunca vai ser bem sucedida nesse empreendimento de provar que Deus não existe, né? Eu acredito que a ciência, a gente tem muitos anos ainda de descobrimento, e como você falou, é exatamente isso que eu creio, que tudo aquilo que a gente são descobertas, né? São coisas que não estavam reveladas por Deus e Ele nos deu a capacidade de descobri-las, né? Eu acredito que a ciência é uma estrada muito longa, ainda que tem muito caminho pela frente, mas é uma estrada criada por Deus, ela vai chegar num ponto determinado por Deus. Em momento nenhum, acho que a ciência séria, né? A ciência que segue metodologia científica, de experimentação, observação e tudo isso. Eu não acredito que ela vai chegar um dia e vai, não, a gente descobriu aqui que realmente Deus não existe. Acho que isso é utopia, né? Não, com certeza. Até porque o que as pessoas, elas frequentemente não observam é na parte científica da teologia, existe uma questão muito importante chamada contexto. E o contexto, ele vai te apresentar sistemas e culturas e formas de um povo, o local onde esse povo está, vai estudar um pouco de geopolítica, coisas do tipo, para apresentar o porquê certo povo ele fez certas coisas. Por exemplo, a Bíblia e o povo escolhido por Deus foi o judeu, vivia ali na Galileia. O povo judeu era um povo prático, ele não era um povo filosófico. Então o judeu não estava interessado, ele não tinha curiosidade de saber como Deus fez. Para ele era importante saber que Deus fez. Agora, se o povo escolhido por Deus tivesse sido o povo grego, o pensamento helênico é um pensamento de um povo curioso, que olhava para tudo e se questionava como isso foi feito, por que isso funciona assim? Por que o rio corre? Por que o mar é tão grande? Por quê? O povo grego ele olhava para tudo e ficava enchendo de porquês. O pensamento helênico traz muito essa perspectiva do porquê. Então, assim, quando a Bíblia ela não se denota a apresentar uma lei da física, uma lei da quântica, a dizer o que é aceleração, o que não é, olha, Deus fez a aceleração. Não, só bota lá, no princípio criou Deus
os céus e a terra. É porque aquele povo que escreveu e que recebeu aquela mensagem naquele momento, isso não era interessante, não precisava. Eles iriam olhar e, tipo, nossa, que desnecessário isso tá aqui, né? Tem tanta coisa para ler daqui para frente, para que colocar isso aqui? Mas o ser humano, de forma geral, ele é um ser curioso, um ser que olha para as coisas. Não à toa, Isaac Newton, quando a maçã cai, a primeira coisa que ele pensa é: por que tudo vai para o chão? É a curiosidade. Então a curiosidade humana, ela está em olhar para a natureza criada por Deus e fazer as perguntas. Por quê? E o cientista é o cara curioso, é o cara que ele tem a paixão por entender como é que as coisas funcionam. E isso não tem nenhuma questão de contraponto com a fé, ao meu ver. E é engraçado como os preconceitos que foram criados de forma errônea, até mesmo que se você for pegar para ver o início do protestantismo, incentiva a procura científica, a pesquisa científica. Se você pegar para ver ali a igreja no período medieval, no renascentismo, foram vários mosteiros com monges copistas que trouxeram para a gente hoje o conhecimento de Platão, sobre Aristóteles, sobre Pluto, sobre diversos autores greco-romanos e de conhecimento antigo, seja asiático, seja africano, porque esses montes copistas, exatamente porque não se prenderam com a teologia. Me corrija se eu estiver errado, Renan, mas nessa época, principalmente nessa época medieval, né, a igreja era um centro de conhecimento, né? Tinham lá vários pensadores e cientistas, né? Exatamente. As universidades, elas surgem nas igrejas. A universidade, ela surge com o ensino teológico e filosófico. E a partir daí, vai vir medicina, vai vir direito e vão vir as outras ciências. Porque elas vêm a partir de descobertas que cristãos foram fazendo. Aí a gente vai colocar Galileu Galilei, a gente vai colocar Newton, a gente vai colocar muitos cristãos dentro desse balaio que foram sendo feitas descobertas e através dessas descobertas foram criando indagações, entende? Então, assim, a academia e a ciência, ela foi avançando com o tempo conforme descobertas foram sendo feitas. O Renan me lembrou aqui ele na fala do Renan, ele me lembrou um pouco dessa questão da relação, da construção da fé e do cientista, né? Porque ele citou alguns cientistas e tal. E eu queria contar para vocês, que pode ser oportuno nesse momento, porque o Renan falou, me lembrou, uma experiência minha, que o Guilherme, por favor, me interrompa, me ajude aqui também, talvez tenha acontecido algo com você, e a gente pode até interagir juntos. Vocês sabem que uma vez, amigos, que eu tava assim nessa questão, porque você vai se descobrindo, né? Vai conhecendo mais da ciência e vai se descobrindo também como cristão. Não sei se vocês sentem que vocês cada dia estão mais perto de Deus, cada dia a forma de estar ali perto de Deus é diferente, porque eu tô aprendendo. É um processo contínuo. E aí eu lembro que chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu peguei o livro de Gênesis e falei assim pra mim mesmo, tá? Uma coisa pessoal, tá? Eu disse, mas peraí, cara, não bate com as evidências. E aquilo me incomodou. Eu tô falando das datas, tá? Tá bom, Guilherme? As datas lá. Cronologicamente, sim. Cronologicamente, obrigado pelo termo. E aí aquilo me incomodou. Mas na minha cabeça ficou assim, mas será que eu tenho que ir pra cá? Mas será que eu tenho que ir pra lá? E eu ficava assim. E aí eu quero contar pra vocês a experiência que eu tive com Deus. Porque aquilo por um tempo na minha vida foi um conflito. Eu era jovem, tá, gente? Não tô falando de jovem, tá? Sei lá, 20 e alguns anos, aí não sei. Mas assim, aquilo foi um conflito na minha vida até um ponto que Deus falou assim, você tem que entender, João, que a Bíblia não é só um livro histórico, é também um livro espiritual. Você tá lendo Gênesis, sabe assim quando você sente que Deus fala ao seu coração e fala, cara, você tá lendo errado. Você tá lendo errado. Mano, você tá querendo juntar ketchup com morango, cara. Não tem... A leitura de Gênesis que você tem que fazer, pelo menos algo que Deus colocou no meu coração, é uma leitura espiritual. Para de ler com seus olhos racionais, leia com espírito. Aquilo para mim foi assim, revelador, porque a palavra de Deus, ela carrega consigo, além, claro, da história, da questão histórica. A Bíblia é um livro histórico, mas ela carrega consigo, cara, meio que
sei lá, vou usar aqui um termo, um poder, velho. Ela é viva, né? A palavra de Deus é viva. Isso, é uma coisa viva, é um poder, cara. Um negócio assim que eu não entendo, até ouvi uma vez um pregador falar, falou assim, cara, impressionante. Eu entrego você pode entregar um monte de livros para uma pessoa com problemas, né? Você entrega livro para a pessoa ler, mas quantas vezes eu entreguei uma Bíblia e a vida da pessoa foi realmente transformada? Então a Bíblia leva consigo um poder. Então eu queria falar disso, assim, dessa questão da ciência e da fé no vínculo da Bíblia. A leitura da Bíblia, pelo menos, é algo que foi uma experiência pessoal. Eu faço com os olhos espirituais. Uhum. A leitura do livro de Gênesis eu faço com o olho espiritual. E isso não pode impedir, né, a gente de buscar dentro do método científico a resposta para as coisas da natureza. Né? Vocês entendem? Então, essa experiência que eu queria contar, que tem a ver com o que o Renan estava falando, né? Me remeteu a essa experiência. Às vezes eu vejo que é o seguinte, às vezes a gente vê as pessoas tendo medo de fazer determinados tipos de pergunta, ou seja, de olhar e procurar alguma resposta que seja científica, alguma razão dentro da fé que a gente tem, e a pessoa, às vezes eu vejo isso, né? Que às vezes a pessoa tem medo de que aquilo ali vá afastar ela da fé dela. Aquelas respostas que ela encontrar, talvez de alguma forma venham diminuir o Deus que ela acredita, né? Diminuir toda aquela mágica, vamos botar entre aspas, né? Que tem na Bíblia, na palavra de Deus, e toda aquela história que ela já conheceu. E às vezes eu vejo isso sendo até fomentado de alguma forma, né? Em alguns meios, em algumas lideranças, de forma que às vezes a gente pensa que você conhecer mais acaba sendo perigoso, né? Até mesmo... enfim. Na época de garoto, eu tinha medo, né, de descobrir algumas coisas. Quando me falavam sobre Big Bang, era quase que um sinônimo de Satanás. Porque eu acho assim, cara, isso não pode, cara. Eu aprendi na igreja que isso está errado. Né? Deus, não, isso é um anti-Deus, né? Anti-Deus, né? E depois, cara, a gente começa a estudar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Cara, não é difícil de entender que o universo, na verdade, agora mais cientificamente, né? O universo está em expansão, a gente consegue medir isso, consegue observar isso. Cara, Deus criou nossos olhos, Deus criou as cores, a onda eletromagnética, então ele criou tudo isso, e a gente consegue observar e experimentar de que, cara, o universo está sim em expansão, tem o efeito Doppler, o desvio da luz para o vermelho, enfim, a gente consegue medir, observar isso. Então, se você pegar um balão de festa, né, e começar a encher esse balão com ar, ele vai começar a expandir, mas o estado inicial dele era qual? Era vazio, curtinho ali, pequenininho. Então, assim, se a coisa está expandindo, se a gente for voltar no tempo, né, o reloginho, o universo vai começar a contrair. E não é difícil de a gente conseguir associar isso, de que realmente no início, no princípio, a coisa estava condensada em, sei lá, um ponto. Aí você pode dar o nome que você quiser. Científico, formalmente, dá-se o nome aí de Big Bang, né? Mas para mim, o haja luz de Gênesis poderia ser muito bem uma explosão do Big Bang. A gente só está dando nomes diferentes para a mesma coisa. E isso, eu tinha medo dessas perguntas quando estava lá na escola, e você falou uma coisa certa. Aí é uma experiência muito pessoal. Eu acredito que, quer dizer, o que eu te passei, né, a minha experiência dentro da igreja, era justamente parecia que existia estimulavam-se essa negação frente à ciência, né? A gente não deve acreditar nessas coisas, né? A gente, aquilo que você ouviu na escola, traz aqui pra gente que a gente te explica, né, de alguma outra forma, cara. E nem cientista tinha na igreja para explicar, né? Pois o cara faz então, tudo assim, que é explicar ciência. Exato. Assim, é lógico que eu entendo das limitações de todos nós, né? Eu não sei teologia como o Renan sabe. Provavelmente o Renan não sabe sobre estimação de energia em física de altas energias. Então, é difícil e a gente querer cobrar, né, de nossos pais da fé, das pessoas que estão na igreja hoje liderando, né, as crianças, os adolescentes, de que eles respondam todas as nossas perguntas. Mas eu acredito que a motivação, né, o que deve ser estimulado
cara, vamos estudar, né? Vamos correr atrás dessas perguntas. Essas perguntas, na verdade, o que move, né, a humanidade são perguntas. Uhum. Tudo parte de uma pergunta. E como responder, a gente cria formas de responder. A gente vai ter que desenvolver um acelerador de partículas para responder essa pergunta. Então, vamos fazer, né? Então, isso eu acho que deveria... se eu fosse voltar o tempo e se eu pudesse dar um conselho, talvez, para o professor de EBD naquela situação, seja, cara, faça essas perguntas. Vá atrás de um professor de física. Vamos, cara, pergunta isso. A gente não tem que ter medo, em hipótese alguma, em momento nenhum, de que a ciência vai desmentir Deus, né? Na verdade, ela vai fortalecer a nossa fé, porque a gente vai ver, cara, que as coisas são complexas, né? A Terra está numa posição muito específica. Se tivesse um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, ia congelar ou ia pegar fogo. Se estivesse rodando um pouquinho mais rápido, e a coisa a gente não ia ter vida como a gente conhece hoje. Então, assim, é evidente, inclusive a Bíblia fala isso, que a natureza, acho que proclama a existência de Deus, a glória de Deus, alguma coisa assim. Uhum. Então, é evidente. A gente, como cristão, eu acho que a gente está na vantagem com relação a um ateu, por exemplo, porque a gente já sabe a resposta final de todos esses questionamentos. Cara, Deus é o criador, é o designer, é ele que está por trás disso tudo. Então, não tem que ter medo, não, cara. Vamos perguntar, vamos estimular as crianças, os adolescentes hoje a perguntar. E, por outro lado, só para finalizar, eu lembro também durante a minha graduação, eu já fui confrontado por alguns líderes assim, de igreja, cara, você está estudando uma coisa que não é útil para o reino. Vai ser missionário lá na África, né? Ou, tipo assim, desmotivando o meu investimento, né, de estudar um pouco ciência, de tentar ser um cristão nessa área, né, de tentar ser alguém que possa, sei lá, ser relevante para a vida de uma criança que passou pelos mesmos questionamentos que eu passei na minha vida. E, cara, isso me entristeceu, né, durante a graduação, principalmente, de estar tendo que, cara, ter esse feedback da igreja, não da igreja como um todo, lógico, estou falando de uma pessoa, não estou generalizando aqui, mas, assim, é triste saber que existem muitos cristãos por aí, ainda com esse pensamento que é um pensamento histórico, quantos cientistas já morreram, né, por descobrir coisas que é a criação, descobrir coisas que Deus possibilitou eles descobrir, e foram mortos por isso. E hoje a gente tem, acho que, alguns vestígios disso ainda, né, de, cara, é ciência, então, cara, isso não é de Deus, não, vamos procurar outra coisa e tal, isso não vai ser útil no reino, ou alguma coisa desse tipo, né. Então, isso é muito perigoso, Gui. Isso é muito perigoso porque, assim, o maior inimigo de um líder tolo é um liderado inteligente. O líder sábio, ele vai aproveitar as ferramentas dos seus liderados. Ele não vai querer saber mais do que quem ele lidera. Agora, o líder tolo, ele tem medo de ser questionado porque ele sabe da sua tolice, ele sabe da sua ignorância. Então, ele sabe que ele não tem a resposta e ele tem medo de não ter a resposta, porque ele é inseguro. Isso torna ele tolo. E vivemos em um período de líderes religiosos extremamente tolos quanto à fé que eles mesmos têm. A ciência, ela só se torna um pandemônio diante da fé para pessoas que têm medo de não ter a sua fé. Quando a pessoa ela não tem convicção de sua fé, ela não sabe a origem da sua fé, a fé dela não é uma fé baseada no agir do Espírito Santo no coração dela, é uma fé baseada em razão, mas é numa razão que nem ela mesma sabe de onde vem. Ela fica com esses medos. Ela tem medo de ter respostas e a resposta faz ela perder a fé. Se você tem medo de perder sua fé, você não tem fé. Você tem apenas uma convicção. Isso não é fé. A fé cristã, ela pressupõe um agir direto do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da verdade e do juízo. A fé cristã, em sua gênese, ela não é racional. Ela é espiritual, porque ela depende do agir do Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que Deus agiu em você e ele te convenceu do pecado, a segunda coisa que ele te convence é a verdade e o juízo. E a partir do momento que ele te convence da verdade, descobrir as verdades sobre a criação não se torna assustador. As principais verdades sobre a sua fé você já tem. Eu, como homem, pequei, assim como Romanos vai dizer, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu sou escravo do pecado, mas Cristo morreu na cruz por mim e me libertou dessa escravidão. Ponto.
espiritualmente eu já estou completamente seguro. O que vem depois disso, a parte racional da fé, é a parte inteligente da fé. É quando você vai meditar na palavra de Deus, você vai estudar a palavra de Deus para compreender o que ela diz, e ao compreender também o que ela diz, você vai estudar o mundo ao seu redor para aplicar o que ela diz. Então, conhecer o mundo ao seu redor ele já não torna-se mais assustador. O problema é que nós temos diversas lideranças cristãs que não são homens de fé, são homens de convicção, e convicção ela pode ser dobrada, ela pode ser abalada. Sabe o que eu vejo, cara? Que assim, essa questão dessa fé fraca, né, que às vezes a gente vê em muitas pessoas e muitos líderes também, às vezes uma pergunta que às vezes eu me faço, né, quando a gente olha para esse campo científico, né, eu fico pensando, cara, a gente tem a nossa fé, né, a gente crê naquilo que a Bíblia diz e tudo mais, só que às vezes a gente fica com medo realmente de fazer essas perguntas, porque vai que a ciência pega e fala que não é assim, e vai que a ciência prova que não é assim. Imagina, cara, se a ciência provar alguma coisa que refuta totalmente aquilo que eu acredito, como que eu vou ficar, né? E assim, eu fico uma coisa que eu fico pensando, assim, de uma forma de quem tá bem por fora de como a ciência funciona, o meu posicionamento é o seguinte, cara, digamos que a ciência prove que não foi Deus que criou o mundo, mas a Bíblia lá em Gênesis 1 tá falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe qual é o meu ponto de vista? Eu penso o seguinte, olha, aqui eu tenho dois caminhos. Ou eu vou pela razão, que a ciência está me dizendo, me provando por A mais B, ou eu vou pela fé naquilo que eu acredito na palavra de Deus. E assim, historicamente, quantas vezes a Bíblia errou? Quantas vezes a Bíblia disse alguma coisa que não aconteceu ou que era mentira? Agora, quantas vezes a ciência errou? Se a gente pegar lá atrás, por exemplo, os cientistas da época diziam que a Terra era o centro do universo, né? O universo que girava em torno da Terra. Mais para frente se descobriu que não era assim que funcionava, certo? Ou seja, a ciência errou. Então, se em algum momento eu me deparar com uma situação dessa, eu vou optar pela minha fé. Mas não por causa disso eu preciso deixar de fazer essas perguntas. Mas, quando vier alguma situação dessa, meu posicionamento é esse. Eu acredito que a ciência, ela nunca vai provar a existência de Deus e também não vai provar a inexistência de Deus. Né? Mas pensando mais na existência, ela não iria provar a existência de Deus, porque eu acredito que a fé, ela vem por uma vigia do Espírito Santo, né? A ciência não vai substituir a fé, ela não vai dar resposta para aquele que não creu naquilo que não se vê, né? Aquele que não teve fé, ele não vai usar Deus não vai dar a ciência para ele como uma segunda chance, acredito, para de fato crer no Criador, né? Então, pensando dessa forma, acredito que realmente a ciência nunca vai provar a existência de Deus, e acho que ela nem deveria fazer isso. Deus acho que já disse pra gente que isso não vai acontecer, porque a fé vai vir por ouvir da palavra de Deus, vai vir por um agir do Espírito Santo, né? Efésios, né? A fé é dom de Deus. Não vem de homens para que ninguém se glorie. É impossível o homem provar. Eu consegui provar que Deus existe. Aí o cara fica lá, sou bobão. Sou zica. Sou zica. Sou o cara. Exatamente. You're the one who never leaves the one behind. A ciência ela não vai provar que Deus existe, mas de alguma forma, até pelo que eu vi vocês falando aí, eu vi que em vários momentos, ao passo que vocês estudavam, vocês parece que criam mais em Deus. Parece que quanto mais vocês estudavam, mais vocês conheciam, e parece que mais Deus se revelava para vocês. É um pouco o caminho inverso do que muita gente acha, né? Que acha que se você for procurar conhecer e tal, você vai se afastar de Deus, mas na verdade é o contrário que acontece, né? Eu falo assim, vou falar por uma experiência muito rasa, muito rasa mesmo minha, e foi o seguinte, quando eu conversei com o Renan Martinelli sobre gravar esse podcast, eu falei, bom, eu não sei de nada, mas eu preciso, de alguma forma, aprender, nem que seja o mínimo. Então eu fui ouvir alguns podcasts sobre fé e ciência e tudo mais, e assim,
quanto mais as pessoas, né, que eu estava ouvindo falavam sobre a questão da ciência e tantas descobertas e tudo mais, e como aquilo apontava para Deus e para a glória de Deus, eu ficava assim, maravilhado, e aquilo realmente aumentava a minha fé. Cara, quando algumas situações que são descritas na Bíblia e a fé e a ciência meio que comprova, ou até mesmo, cara, quando a arqueologia comprova coisas que estão escritas ali na Bíblia, isso edifica a nossa fé. Então, acho que é mais ou menos esse caminho que acontece, né, quando a gente vai em busca desse conhecimento. Uma experiência pessoal aqui. Quando eu cheguei no CERN, quando eu tive a primeira oportunidade de descer ao acelerador, o acelerador fica a 100 metros, né, abaixo da superfície da Terra. Né? E o LHC, que é esse maior acelerador, mais energético acelerador de partículas do mundo, tem 4 pontos de colisão nesse anel, né, do acelerador. E esses 4 pontos, a gente constrói o que a gente chama de experimento. Imagina uma câmera fotográfica do tamanho de um prédio, pesando milhares de toneladas, que o objetivo dela é colher a maior quantidade de informação possível de uma colisão. Então, tem uma infinidade de tipos de detectores naquele experimento. Sei lá, detector de traço para saber a trajetória de uma partícula, um detector de energia, né, um calorímetro, que a gente fala para medir a energia de uma partícula, e cada partícula interage com um detector e com o outro não, então isso depende da natureza da partícula, existem diversas partículas na natureza. Então, quando eu cheguei, né, desci um desses experimentos, que é o experimento Atlas, inclusive o experimento onde foi descoberto, foi observado, juntamente com outro experimento chamado CMS, mas foi observado, a última grande descoberta foi o bóson de Higgs, que eles denominam de partículas de Deus, né? Mas quando eu cheguei, né, de frente por esse experimento Atlas, eu me deparei com uma máquina, assim, a escala é bizarra. Se quem estiver ouvindo a gente quiser colocar no Google lá, experimento Atlas do CERN, provavelmente vai ter uma imagem, um desenho, uma caricaturazinha, e em escala vão ter 2 pessoas, né, perto da máquina, para a gente ter noção do tamanho. É uma coisa monstruosa. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei assim, caraca, velho, olha onde Deus deixou a humanidade chegar para construir uma coisa tão complexa desse nível, para descobrir, cara, uma coisa que não dá para a gente ver. Então é muito paradoxal, né? A gente constrói um prédio, uma coisa extraordinária para observar coisinhas que é impossível enxergar, né, a olho nu. E, cara, na mesma hora veio à minha cabeça, à minha memória, o versículo que fala que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, né? E a natureza proclama a glória de Deus. Cara, eu fico pensando naquele átomozinho, aquele próton, né, sendo observado pelo experimento Atlas, né? E esse prótonzinho pensando assim, cara, tô aqui, Deus me permitiu, o meu Criador, né, me permitiu passar aqui nesse experimento agora, nesse detector, para mostrar para esses cientistas aí, cara, vocês estão lidando com uma coisa tão complexa, e isso não é uma pulga, não é uma vírgula do poder de Deus, né, que criou todo esse universo, todas as galáxias, estrelas. A gente parar para contar, né, quantas estrelas existem nesse universo, quantas galáxias existem nesse universo. E ele chama cada uma pelo nome, hein? Chama cada uma pelo nome, né? Que doideira isso, cara. E ele nos dá esse gostinho, né, de observar isso, cara, de estudar essas coisinhas. É impossível não dar glória a Deus, cara, com esse tipo de... Quando a gente vai se aprofundando, né? Justamente o que você falou, Renan. Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento científico, não tem outro resultado a não ser, cara, Deus é perfeito, Deus é infinito, Deus é grandioso demais. É impossível não dar glória a esse Deus que me criou e me está me possibilitando aqui de estudar e ver um pouquinho disso. É doideira. Tô até... Eu achei tão linda a frase do Guilherme, que a expressão da visão do Guilherme a respeito do que ele via, ou do que ele sabe, né, do conhecimento, a partir do ponto de vista dele como homem de fé. Cara, eu achei espetacular, tá, Guilherme? Tô aqui maravilhado com da sua frase. E eu acho que, assim, essa expressão de fé no meio do que a gente está vivendo, do que a gente vive, eu quero contar uma experiência que eu já havia falado pro Renan, que eu iria contar. Posso contar, Renan? Sim, com certeza. Essa questão da fé no momento, né, no momento que a gente está vivendo. E a fé relacionada à ciência, obviamente.
eu tenho um filho com deficiência e aí o que aconteceu, gente? Ele nasceu prematuro, extremo. Ele nasceu de 24 semanas. Uma gestação dura 40, ele nasceu de 24 semanas. Isso por si só já é uma coisa extremamente delicada. O nascimento foi super delicado, foi um momento muito tenso ali, e eu tive várias experiências, assim. Uma delas, assim, foi com muita alegria que eu vou contar isso, que eu me lembro que quando meu filho nasceu, é óbvio que isso é um momento muito difícil, era legal, mas ao mesmo tempo muito difícil. Deus deu a oportunidade de um dos pastores da igreja, que chama Carlos Henrique, dele ir ao UTI, ir ao hospital. Eu não havia pedido para ele ir, mas ele foi, ele sabia o que estava acontecendo. E olha só que interessante, gente. Eu saí da sala de parto e aí abriu a porta, eu dei de cara com o pastor Carlos Henrique, é meu amigo, e que aquilo já era extremamente improvável. Vocês entendem? É extremamente improvável. Eu não pedi para ele ir, ele sabia o que estava acontecendo. Quer dizer, ele foi parar na porta da UTI no momento em que eu estava saindo. E ele falou assim: não se pergunte o porquê, um dia você vai entender para quê. Ele não deu oi, ele falou isso para mim. E aquilo me abraçou, né? E eu, obviamente, chorei, aquela coisa toda. Mas essa frase, ela trouxe algo para dentro de mim. Ele gerou uma fé dentro de mim que foi: cara, através do meu filho, a glória de Deus vai ser manifestada. Ele vai sobreviver. Sabe assim? Sabe quando entra no seu coração, ele vai sobreviver. E mas no meio de tudo... qual era o diagnóstico para... O que o médico falava? Que tinha chance ou não exatamente. Tinha? Um prematuro extremo já é por si só uma situação muito complicada, porque boas partes do corpo não formaram. Partes finais, né? Então, você tem a retina, o pulmão, o rim... Essas coisas são formadas mais no final. Então, ele teve que fazer diálise. Na época, ele foi a menor criança do Brasil a fazer diálise, por causa do rim. E aí, ele teve descolamento de retina, das duas retinas. E ele, obviamente, o pulmão dele não estava todo formado. Então, enfim, é uma situação extremamente delicada. Ele nasceu em 2008, tá? E aí, eu me lembro que o médico vem falar comigo, né? E traz essa notícia exatamente como o Renan está falando. Olha, João, quero ser sincero com você, a situação é extremamente grave. Eu me lembro do médico usar a seguinte palavra, gente. Eu me lembro dele falar assim: você é jovem, você vai ter oportunidade de ter outros filhos. Por Deus que ele falou isso. E ele falou assim: então não fica chateado, leve em frente. E aquilo dentro de mim, eu fui assim: não quero, não aceito isso, velho. Eu não vou desistir do meu filho, eu não vou. E a fé brotou, sabe assim, uma coisa assim que nasce dentro de mim. E eu me lembro de dizer pro médico, falei: olha, eu acredito em Deus, eu acredito no meu filho, e ele vai sair daqui comigo no meu colo. E eu falei isso em nome de Jesus: ele vai sair daqui comigo no meu colo. E eu dou glória a Deus, porque foi isso que aconteceu. Ele saiu no meu colo da UTI. Depois de 5 meses, mas saiu. 5 meses na UTI. Ele saiu, para a glória de Jesus. Eu acredito que foi Deus que fez isso tudo. Mas vejam só, era um momento onde você coloca, né, a ciência representada pelo médico, trazendo a racionalidade, e a fé representada por um pai, que nesse momento está extremamente abalado. Mas a fé se sobressai a tudo. Vocês entendem? A fé se sobressai às circunstâncias. Não é que a fé supera a ciência. A fé faz parte da ciência. A fé complementa a ciência. A fé complementa a vida. Vocês entendem? É um complemento, não é uma... Ela tá no meio de tudo isso, complementando a gente. Eu não teria suportado o que eu suportei se não fosse pela fé em Deus, se não fosse pela ação do Espírito Santo na minha vida. Seria impossível. Eu não consigo imaginar passar pelo que eu passei se Deus não estivesse do meu lado. Não consigo. E essa experiência, com certeza, fortaleceu muito minha fé. Essa experiência fortaleceu muito mais, assim, o que eu sou em Cristo, assim. Com certeza, para mim, foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. E, como eu disse, ele é meu melhor professor, tá? Ele tá aqui, firme e forte. Ele tem 13 anos. Ele é deficiente visual, mas ele tem uma audição impressionante. Eu digo a vocês, viu, Guilherme, que meu filho, ele é deficiente visual, mas na audição ele é um superdotado, tá? Na audição o deficiente sou eu. Vocês entendem? Compensa. No tato, o deficiente sou eu.
A deficiência nada mais é, gente, que um ponto de vista, né? Sim. Até porque em outros fatores ele é muito mais eficiente do que você, né? Infinitamente mais. Infinitamente mais. E eu amo fazer tudo que eu faço por ele e com ele. Ele faz tudo com música, ele ama música. Tudo para ele é tocar alguma coisa, tocar um instrumento. Na hora de comer, na hora de dormir, sempre tem o instrumento específico. E essa foi a minha experiência da fé e da ciência no momento com meu filho. A gente vê claramente pelo testemunho do João que a fé e a ciência, elas não são conflitantes, elas são complementares. Uma, ela vai te dar certezas sobre pressupostos que independem de você. Ela vai te dar certezas sobre o agir de Deus, quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele prometeu fazer, ao mesmo tempo que a ciência tem como pressuposto descobrir a origem do mundo. Nós, como tanto o Guilherme quanto o João já bem colocaram, nós já sabemos a origem do mundo. Então, para quem é cristão, a ciência ela não é uma ferramenta para descobrir a origem do mundo. É uma ferramenta para descobrir como Deus fez. Por exemplo, o Guilherme falou ali sobre o bóson de Higgs, que é uma partícula de... Ele chega a ser antimatéria, Guilherme, porque eu sei que a antimatéria é a parte negativa, a matéria é positiva, não é? Alguma coisa assim. Sim. E a antimatéria seria negativa. Se eu não me engano, as cargas do bóson de Higgs é negativa, não é? Só para saber se eu não estou viajando muito. O bóson de Higgs, ele é a partícula responsável por dar massa, né? Ele cria um campo, enfim, campo de Higgs, se não me engano, mas a função dele é dar massa às outras partículas. Entendi. Olha, isso é muito interessante, cara. Deus é muito gênio para criar uma partícula que dá massa a outras partículas. É uma forma de você olhar e falar assim, meu Deus, olha como Deus é inteligente. Deus não criou só o mundo e ponto. A complexidade da vida são mais de 26 leis que funcionam em perfeita harmonia para que a mínima possibilidade de vida na Terra aconteça. E tudo precisa estar extremamente equilibrado. A gravidade ela tem que ser exatamente... A Terra tem que girar na velocidade que gira para que se tenha atmosfera. A Terra ela tem que estar na proximidade que está com o Sol, porque se ela estivesse muito perto, ela seria quente demais para a vida humana. Se ela estivesse mais distante, ela seria fria demais para a vida humana. O fato da Terra ter uma lua, e essa lua está na distância que tem da Terra, cria um efeito chamado efeito de maré, que controla a maré baixa, a maré alta, entre diversos outros fatores que compõem até mesmo a teoria do caos, aquela teoria lá, será que o bater de asas de uma borboleta, o equilíbrio é tão mínimo nessa natureza criada por Deus, que será que um bater de asas de uma borboleta na América do Sul seria capaz de criar uma série de reações em cadeia que gerem um furacão ou que gerem um tornado nos Estados Unidos? Olha o tamanho do equilíbrio e da perfeição do equilíbrio da criação de Deus para que em todo o universo exista um planeta com a mínima possibilidade de ter vida na forma humana, com autoconsciência. É um equilíbrio muito perfeito. Então, eu não consigo olhar para a ciência como uma inimiga da fé. Eu vejo muito mais como uma aliada. Para mim, a fé e a ciência são aliadas que não andam nem de mãos dadas, andam abraçadas uma do outro. E a cereja do bolo, né? Esse Deus todo que criou tudo isso, toda essa complexidade inimaginável, né? É o Deus que colocou nós, humanos, nesse planetinha todo calculado, né? E deu a vida por nós, cara. O criador disso tudo, desse universo todo, e um universo que a gente ainda não conseguiu observar as fronteiras, né? Pode ser ainda muito maior do que a gente conhece. Ele é o Deus que escolheu se relacionar com a gente, um Deus que nos amou, um Deus que deu a vida por nós e que está com a gente, né, em momentos difíceis como o João passou, um Deus que nos consola, que, cara, nos dá esperança de vida, nos permite conhecer pessoas que vão caminhar com a gente, pessoas que a gente vai poder amar, pessoas que vão nos amar, né? Cara, isso é... E aí acho que tá, o João, a grande diferença de
de ser somente um cientista, né, e ficar se embebedando, né, tendo esses devaneios todos intelectuais, e não ter o presente, né, o bem maior, o tesouro maior, que é um relacionamento com o cara que criou isso tudo. Isso é um privilégio que somente um cristão pode ter, né? A gente estudar a criação e se relacionar com o Criador. Isso é, cara... É verdade. Esse presente aí, o legal desse presente é que é o seguinte, Renan estava falando aí sobre as leis, né? Leis da física e tudo mais, essas leis que Deus criou, né, e que o homem apenas descobriu, e o legal da gente ter esse relacionamento com esse Deus que criou tudo isso, e que é um Deus que não cabe na caixinha da ciência, porque a ciência nunca vai conseguir medir, nunca vai conseguir explicar, nunca vai conseguir reproduzir, porque ele está acima de tudo isso. Só que é legal porque, tipo assim, pegando até esse exemplo do João, cara, ele é o Deus ele que criou todas essas leis. E além dessas leis, as leis que a gente ainda não descobriu, né? Porque pode ser, aí eu vou falar de uma coisa que eu não sei, mas pode ser que a forma como Deus opera milagres seja através de leis da física, só que a gente desconhece. Ou pode ser que também não, pode ser que ele apenas mude as leis para que aquele milagre aconteça, porque ele pode, porque ele é o dono dessas leis. Porque ele é Deus, né? Porque ele é Deus. Então ele pode ter criado formas de que isso aconteça milagrosamente, só que a gente não conhece. Ou ele pode simplesmente mudar da forma que ele bem entende, para os propósitos que ele quer. Então, assim, esse é o Deus que a gente serve. Enfim. Muito legal o que você falou, Renan. A questão não é se ele muda a lei que já existe ou se nós não conhecemos as leis. Mas a questão é, aconteceu alguma coisa em nós, todos aqui, né? Que nós todos atribuímos a Deus. E isso é um fato. Se é uma lei que já existe, iremos descobrir. Ou se é algo que ele mudou, não sei, mas sei que nós não somos os mesmos, né? Eu não me sinto o mesmo, assim, depois de ter uma experiência com Deus, pelo menos. You're the one who holds the stars. Gente, a gente tá caminhando aí pro final, né, desse episódio. A gente já falou muita coisa bacana aqui. O bate-papo tá muito legal. E a gente sempre deixa uma consideração final aí, uma dica final pra galera que tá ouvindo a gente. Então, eu queria que vocês, nossos convidados, deixassem aí alguma dica pros nossos ouvintes. João, deixa aí alguma coisa pra galera. Então, eu vou deixar aqui uma frase do professor Roberto Covolan, que é um dos líderes do Cristãos da Ciência. Ele é professor de física na Universidade de Campinas. É ABC2? É ABC2, é. Caraca. Eles são maravilhosos, tive a oportunidade de conhecê-lo numa pregação em Santo André. Ele é extraordinário. E vou deixar uma frase dele aqui, num artigo também lá dos Cristãos da Ciência, que diz assim: a mim parece estar se desenvolvendo, em certos círculos, uma atitude intelectual mais do que aberta, voltada mesmo para aceitar a existência do propósito no universo e trazer essa discussão do plano filosófico para o plano e do campo científico. É uma frase dele, e quem está ouvindo também quiser conhecer mais desse grupo, é muito interessante. Muito interessante. Traduz pra gente essa frase dele. Eu acho que a ideia do professor Roberto é que está chegando um novo tempo, eu percebo isso, tá? Está chegando um novo tempo, acho que é da gente trazer não só simplesmente a discussão da origem do universo, mas sim do propósito de tudo isso. Ah, sim, show de bola. E eu queria pedir aí pro Guilherme deixar pra gente também uma dica final, uma consideração aí para os nossos ouvintes. Então, eu queria deixar uma frase de um grande pensador, né? Que é uma frase que tem me motivado muito, eu tenho sempre pensado nisso em todas as áreas da vida. E essa frase, ela não se aplica apenas à ciência, né? Hoje, eu acredito que a gente está vivendo um período muito polarizado, né, em termos de política, esquerda-direita, religião e ciência. Tudo está muito extremo, né? Uhum. E tem esse cara chamado René Descartes, né? Ele tem uma frase que é muito interessante, que é penso, logo existo. Todo mundo já ouviu falar disso, né?
Eu li um livro dele, Discurso do Método, né? Que ele parece que ensina a gente a pensar e entrar para uma discussão isento, né, das nossas convicções, daquilo que a gente acredita e tal, para a gente conseguir aproveitar ao máximo do que está sendo apresentado para a gente, né? Então, pensa numa discussão política, por exemplo. A gente entra já segurando uma bandeira, não, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente não dá nem o direito, a possibilidade, né, o benefício da dúvida, da gente conseguir trocar uma ideia, aprender alguma coisa de um lado oposto, né? Uhum. Porque, a princípio, todos querem o bem, né? Então, para que tanto conflito assim, né? E assim também a ciência e fé, todo esse paradoxo. Então, acho que o que eu gostaria de deixar para quem está ouvindo, cara, se permita, né, aprender a ouvir, a estudar, se abra, né, para tudo aquilo que já existe de conhecimento, para coisas novas que vão vir, e aí entra um pouco no que o João falou. Existem muitas coisas ainda que vão ser descobertas, vão ser conhecidas, né? Então a gente tem que estar aberto a isso, né? Lógico, a gente tem uma firme, nossa fé, ela deve ser inabalável, mas se permita aprender a ouvir. E acho que isso é uma coisa que eu tenho sempre levado para mim, não ser tão polarizado assim, seja de um lado ou de outro, e sempre buscar fazer as perguntas. Aí eu entro no que você falou, Renan, fazer perguntas, faça as perguntas a todo momento, mas esteja aberto também a buscar as respostas, mesmo que a resposta esteja numa bandeira diferente da que você defende, né? Mas esteja aberto a buscar essa resposta e talvez mudar de bandeira, não sei, ou carregar 2 bandeiras, ou não carregar nenhuma. Simplesmente se abra e não entre para uma discussão, para um debate, sei lá, qual for a sua vida, uma experiência, munido de muitas armas, né? Mas sim, se desarme, se abra e para assim buscar a verdade e as respostas de muitas perguntas. Show de bola. Renanzão, deixa aí uma consideração para a gente também, para os nossos ouvintes. Existem muitos pensadores que falam sobre uma coisa que é fundamental, a humildade. Em Romanos, a gente vai ver Romanos 12, versículo 16, um conselho de Paulo para os romanos sobre não ser sábio aos seus próprios olhos. A gente vai ver, por exemplo, Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história da humanidade, dizendo que o que ele conhecia era uma gota e tudo que ele ignorava era um oceano. E a gente vive num período de pessoas sofomaníacas, pessoas que atribuem a si muito mais sabedoria do que de fato elas têm. Pessoas que olham para si como detentoras de uma verdade, levantam uma bandeira, mas que elas mesmas não sabem nada. E parece que quanto mais ignorante uma pessoa é, mais sofomaníaca ela se torna, né? Então, não seja um sofomaníaco. Seja sábio. Haja como a Bíblia lhe orienta, que é ser alguém humilde. Entender que você não sabe tudo e nem tem que saber tudo, porque ninguém sabe. Entender que por mais que você saiba mais do que alguém em certo ponto, aquela mesma pessoa vai saber muito mais do que você em outro. Por mais que você detenha um conhecimento, o outro vai deter um outro conhecimento a mais do que você. Então, não só questione, não só faça as perguntas, mas também faça as perguntas certas e entendendo que mesmo que você tenha uma resposta, ela nunca vai ser uma resposta completa. Sempre tem um ponto a mais a acrescentar, sempre tem algo a aprender, sempre tem algo que pode te motivar, te transformar, principalmente quando o assunto é fé e ciência. Não tenha medo. Questione. E se você ainda tem medo da sua fé, antes de estudar a ciência, estude a palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida ao ponto de que ela se torne, como a Bíblia nos orienta, ter uma fé inabalável. Muito bom. E eu queria deixar para a galera aí um versículo, né, que está lá em 1 Pedro 3,15, que vai falar assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, com isso eu quero dizer que os ouvintes façam realmente as perguntas, que eles procurem as respostas, porque o mundo está cada vez mais assim, querendo respostas, e para perguntas científicas a gente precisa de respostas científicas. Não adianta você chegar para alguém que vai te fazer alguma pergunta tão elaborada como várias que têm surgido por aí, e você simplesmente falar, vai orar, vai ler a Bíblia, sabe? A gente precisa se preparar, e a gente se prepara aprendendo. Se essas perguntas têm surgido em você,
Então, corra atrás das respostas, procure, sem medo de que isso vai te afastar de Deus, porque, na verdade, como a gente já viu aqui, o caminho é inverso. Isso vai te aproximar ainda mais. Gente, e é isso. A gente chega ao final de mais um EcosCast. Eu queria agradecer muitíssimo essa galera que esteve aqui com a gente, batendo esse papo esperto. Renanzão, você é fera, você já é de casa. Obrigado por ter proporcionado essa ponte com essa galera toda aí, porque a ideia surgiu, né, basicamente de você, de fazer esse tema, essa conversa aí. Então, obrigado, mano. Obrigado pela tua força, pela tua participação aí com a gente sempre. Estamos aí sempre. Quando precisar é só chamar. Nem gosto de conversar, nem gosto de uma resenha, né? Então, pra mim não é dificuldade nenhuma, pra mim é um prazer. Isso aí. Guilherme, obrigado, um prazer te conhecer, obrigado por tudo que você acrescentou aí na nossa conversa hoje. E, cara, deixa aí um contato pra galera que estiver querendo. Você faz alguma coisa na internet pra galera tá curtindo, tá acompanhando também? Deixa o contato aí, faz um jabá teu. Cara, primeiramente é uma honra de verdade, tenho um prazer muito grande de participar de rodas de conversa, assim, porque tá com uma galera que quer aprender e quer trocar ideia, assim como eu tô na mesma pegada, quero aprender, quero trocar, quero aprender com áreas diferentes e tal, isso é muito bom, e enriquece muito. Então, muito obrigado, de verdade. Na próxima que tiver, tamo junto também. Com relação aos meus contatos, cara, eu sou um cara meio tímido pra internet, né? Então, eu vou ter meu Instagram e tal, meu Facebook, mas não produzo conteúdo e tal. Então, assim, tá lá, Guilherme Inácio Gonçalves. Se alguém quiser me adicionar lá, tamo junto. Por enquanto, porque aí depois você sair naquele mega artigo científico, a galera já vai te conhecer mais ainda. É verdade, se Deus quiser. Bem. E eu queria agradecer demais ao João. João, professor J, né? Brigadão pela tua participação, cara. Valeuzaço. Eu queria agradecer também ao Carlinhos, que falou de você. A gente conseguiu fazer essa ponte, porque, assim, demais. Então, fica um abraço pro meu amigo Carlinhos. E, cara, brigadão pela tua participação, por tudo aquilo que você trouxe pra gente. É incrível. Um beijão aí pro Daniel, pra toda a sua família, né? Seu outro filho, sua esposa. Em breve teremos mais novidades aí juntos, se Deus quiser. Sim. E deixa, cara, teu jabá, fala aí tudo que você faz aí. Eu tô sabendo que você faz até TikTok, né? Então fala aí pra gente, onde o pessoal te encontra, cara. João Justo Pires. Vocês vão me encontrar em todas as plataformas, YouTube, Instagram, TikTok e etc. Só escrever João Justo Pires tudo junto que vocês vão me encontrar. É isso, quero agradecer demais aí a presença estar aqui com vocês foi extraordinário. Muito obrigado, me sinto honrado pelo convite. E é um prazer, me convide de novo. Gosto, como o Guilherme falou, gosto de papear, tamo junto, gosto de boas histórias que acrescentem, que fazem com que a gente aprenda ainda mais. Muito bom. E, gente, é isso. Eu queria agradecer a você, ouvinte, que esteve até aqui com a gente, e queria te fazer aquele pedido de sempre. Curte essa publicação, compartilha esse podcast para todo mundo, vamos levar essa mensagem para mais pessoas. E se você gostou do episódio, deixe um comentário, fala com a gente o que você achou, faça perguntas aí, quem sabe aí os nossos professores, né? O Guilherme, o João e até o Renan. Eu não, vou ficar de fora como sempre, mas essa galera não traz aí umas respostas legais pra gente. Então deixa um comentário, faz alguma pergunta e vamos aí continuar, né, essa conversa aqui nos comentários também. É isso, gente, a gente se vê até daqui a 15 dias. Valeu! Um abraço, obrigado. Valeu, gente, Deus abençoe. Tendo nada, mas a gente é curioso, então a gente tá aqui para fazer as perguntas e vocês responderem. Adoro contar mentira, então vou ficar aqui. O que você falar, eu vou acreditar, para mim vai ser verdade. Então. Que para nós, assim, eu acho que eu já te vi, cara, acho que eu te conheço. Eu te vi no TikTok, cara. Mano, eu te sigo. Aí, ó, olha isso, cara.
Exatamente, Olá, que cara. legal. Que legal, cara. Cara, a gente fazendo. Olha, a Sou gente eu. fazendo pontes aí, cara. Caramba, cara. Não, mas. Não sei. Show de bola. Não, na dúvida aqui, a gente joga pra Renan Martinelli. Que aí ele segura a onda. Ele é o teólogo? Rapaz, ele sabe de tudo, ele é de tudo um pouco. Então, Renan, é você, o problema é seu, tá? Mas não confunda, não, que é o Renan Martinelli. Esse daqui, Eu sei zero. de tudo, é uma afirmação, rapaz, que ó, é extremamente tendenciosa para passar a responsabilidade para alguém que não tem gabarito nenhum. Nenhum. Então, rapaz, até pra fazer uma resposta simples, ele dá essa volta toda, tá vendo? O Puta, cara é mestre na retórica, então. Se ele não souber, pelo menos vai enrolar a gente bem. Aí, Isso que eu ia falar, um bom enrolador, em suma, um bom enrolador não sabe nada, mas enrola direito. É como a luz consegue ser partícula e onda ao mesmo tempo, cara. Como a luz ela é uma onda para viajar, mas ao tocar em qualquer coisa ela se transforma em partícula. ô Renan, bota só a imagem aí pra gente. E aí, Guilherme, você ia falar alguma coisa lá? Depois eles respondem esse daí nos bastidores pra você, ô Renan. Aposto que um deles dois vai saber. Eu tô até com vontade de falar. Aí, ó. Falei. Eu me retiro dessa pergunta aí. Então, primeiro eu quero agradecer a presença, quero agradecer o convite, estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês, o Renan Martinelli, Renan Moser e o Guilherme. Eu vou dar um espacinho para vocês despedirem ainda, tá? Isso daí é primeiro só. Tá. Tá bom. Então, desculpa, só um pensamento aí, deixa perdão. aquela frase que a gente bota junto com o Einstein, eu vou botar sua foto e vou botar. Tá. Piccolo, Tá bom. Isso aí, fechou. Gente, é isso aí, mais uma vez, brigadão. Foi 10, e agora, se o João quiser responder aquela pergunta cabulosa, né, do Renan... Da luz? Não é uma propriedade da luz, viu, Renan? É uma propriedade da natureza. Porque o elétron também tem a mesma propriedade, ele se comporta também como onda. Então, a natureza das subpartículas, né, ela é dual. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. É uma característica. Aí vou até. O seu Instagram é qual, Guilherme, que você falou? Deixa eu ver aqui, eu também não sei. É muito bom. Vou seguir aqui. G é Guilherme, só que tira as vogais. Então, GLH, RMG e RM, e tem um G no final. RMG. Meu Deus. Isso. GLH, RMG. Gonçalves. Tá com uma camisa florida aqui, tá de óculos. Isso. Computer em engenharia de computação, né? Tá. Isso, Mestre de ciência. Ó, o cara, rapaz. Show. E quando eu for assistir algum jogo do Flamengo e Palmeiras, a gente vai junto aí pra ver quem sai ganhando. Eu torço pra Portuguesa, tá? É? Eu moro aqui. Meu time não vale. Meu time é Portuguesa. Vou nem zoar, não. Não vale, não dá. Mas tá melhor do que Renan, que torce pro Botafogo, pô. Não, Botafogo é infinitamente agora melhor. Eu sou playboy. Dá licença que agora eu sou playboy. Botafogo até vendeu, aí agora virou empresa. Virou empresa.